Gengis Khan, um dos maiores conquistadores que o mundo já viu. A história por trás desse nome é tão cheia de acontecimentos absurdos que é até difícil dizer em que momento termina a realidade e em que parte começam as lendas e os mitos. Se as estimativas estiverem corretas, ele foi o responsável pela morte de mais de 40 milhões de pessoas enquanto esteve no poder. Um verdadeiro legado de sangue e brutalidade. Aqui é Ivan Lima e hoje você vem comigo para conhecer o homem que queria governar o mundo. Para te contar sobre esse grande nome, eu vou seguir aquele bom e velho ditado. Vamos começar do início. Gengis Khan nasceu no ano de 1162, em uma região às margens do rio Onon, lá na Mongólia. E ao contrário do que pode parecer, o nome que tornaria essa figura conhecida por séculos depois da sua morte era diferente no começo. Antes de se tornar o flagelo de Deus, como ele também já foi chamado, o cara se chamava Temujin, que significa de ferro ou ferreiro. De acordo com as lendas, desde o nascimento, as pessoas já imaginavam que ele estava destinado à grandeza. E isso apenas porque ele teria nascido com um coágulo na mão direita. Logo cedo, Temujin percebeu que sua vida não seria fácil e ele teria de lutar constantemente para sobreviver. Aos 9 anos, seu pai morreu depois de ter sido envenenado por uma tribo rival. Sua família foi expulsa da tribo tempos depois e a mãe foi deixada sozinha para criar todos os 7 filhos. Mas podemos dizer que Temujin já estava sendo moldado, não pelo amor de uma família, mas sim pela brutalidade do mundo. Sua infância e adolescência foram regradas a caças para que eles pudessem sobreviver. O que a história diz é que ele até teria assassinado um dos seus meio-irmãos na adolescência, durante uma disputa por comida. Há quem diga ainda que o horrível ato teria sido feito porque Temujin já almejava a liderança da família e o parente seria obstáculo. Seja como for, mesmo jovem, ele já era um excelente estrategista e conseguiu o apoio de outros clãs para ajudar a própria família e resolver os problemas do passado. Foi nesse contexto que ele conheceu sua esposa, uma jovem chamada Borte. Em determinado momento, ela acabou sendo sequestrada por uma tribo inimiga do pai de Temujin. E o jovem guerreiro precisou reunir seus aliados para resgatá-la, em um episódio que o colocou como um líder de respeito. Quando completou 20 anos, ele foi sequestrado, preso e humilhado pelos chineses. Mas isso não foi o suficiente para abalar suas motivações. Temujin conseguiu escapar e, nesse momento, já era tido como um governante excepcional. Seu objetivo era um só naquele momento: unificar a Mongólia. As ideias de Temujin agradaram muitos chefes de tribos, que acabaram se juntando a ele. Mas a maior parte das tribos era contra e acabaram ficando do lado de um líder chamado Jamuka, um antigo amigo de infância que tinha se tornado seu rival nesse caminho pelo poder. Com táticas inovadoras para a época, Temujin conseguiu pregar o medo no exército inimigo, usando algumas tochas para parecer que tinha mais homens do que a realidade. Mesmo sendo superior em números, o exército inimigo foi derrotado e Jamuka acabou sendo executado, o que liberou o caminho para que Temujin seguisse em seus planos. Durante uma assembleia feita com os chefes de todas as tribos, Temujin foi saudado como Khan, um título tradicional que basicamente significa governante ou líder. Não há certeza das origens do nome Gengis, que pode ser traduzido para oceano ou justo. O que se sabe é que, no contexto geral, Gengis Khan pode ser interpretado como governante supremo ou governante do universo. Com um título tão importante como esse, o que se espera é que fossem feitas inúmeras obras em homenagem a Gengis Khan, mas isso não aconteceu.
As informações sobre a vida pessoal dele e sobre a aparência são bem escassas, já que praticamente nenhum retrato e escultura que o mostrassem como líder sobreviveu com o passar dos anos. Das informações que os historiadores encontram, poucas são consideradas confiáveis e muitas são contraditórias com os outros relatos. É comum encontrar descrições de que Gengis era alto, forte, com barba e cabelos longos. Tem uma que é ainda mais inusitada, feita por um cronista persa do século XIV chamado Rashid al-Din. Ele escreveu que o líder mongol, na verdade, era ruivo e tinha olhos verdes. Mas, como Rashid nunca conheceu Gengis Khan pessoalmente, os historiadores questionam a veracidade da informação. Impossível não é, apenas improvável, pois características do tipo eram conhecidas entre os mongóis, que possuíam diversas etnias em sua cultura. Isso porque o líder mongol não excluía os diferentes costumes quando agregava novos territórios. Pelo contrário, ele chegou a aprovar leis em prol da liberdade religiosa e não cobrava tributos aos lugares onde os cultos eram feitos. A verdade é que Gengis Khan era muito esperto. Ele sabia que as chances do seu povo se rebelar eram muito pequenas se todos estivessem contentes. Quanto ao que o líder mongol acreditava, pode-se dizer que ele tinha muito interesse pela espiritualidade e costumava orar bastante antes de grandes batalhas. Outro fato curioso tem a ver com a forma com que ele promovia seus soldados. Com um ótimo olho para encontrar talentos, ele não se importava em colocar um ex-inimigo como um dos seus principais generais, se o sujeito demonstrasse habilidades únicas. Um caso que exemplifica bem esse posicionamento aconteceu em 1201, durante um confronto com uma tribo rival chamada Taijut, quando então Temujin quase morreu após seu cavalo ser atingido por uma flecha. Mais tarde, no mesmo dia, depois de ganhar a briga, Temujin estava interrogando os prisioneiros e exigiu que o responsável pela flechada se revelasse. Acabou que o soldado inimigo responsável admitiu ser o atirador. E Temujin não executou o homem, mas sim o transformou em um oficial do seu exército. Tempos depois, o atirador acabou recebendo o apelido de Jeb, que significa flecha, e se tornou um dos maiores comandantes do exército mongol, na época das empreitadas na Ásia e Europa. Dizem que Gengis nunca quis tomar os outros reinos através da espada, mas por meio do comércio, pacificamente, sempre dando chances aos outros reinos. Só que isso não o impediu de usar a arma quando precisou, é claro. Um dos episódios que provam isso aconteceu em torno de 1220, no que ficou conhecido como um dos atos de vingança mais cruéis da história da humanidade. Depois que o governante do Império Corásmio matou alguns representantes mongóis que só tentavam fazer um acordo comercial, Gengis marchou pelo território vizinho e deixou milhões de mortos no processo. Corásmia foi praticamente apagada do mapa. Fato é que em toda a sua vida, o líder mongol foi o mandante da morte de milhões de pessoas. Não é possível saber o número exato, mas os historiadores estimam que seja em torno de 40 milhões. Alguns censos demográficos feitos na China durante a Idade Média mostram que a população de lá caiu em dezenas de milhões durante o governo de Gengis. Entre todas as dúvidas envolvendo a lenda, o que ninguém sabe mesmo é como a história do líder mongol realmente acabou. A história mais tradicional aponta que ele estava a caminho da China no ano de 1227 para tomar mais territórios quando sofreu uma queda do cavalo e não resistiu aos ferimentos. Há ainda versões da lenda de que ele teria tido um ferimento de flecha no joelho ou contraído malária no caminho, e até mesmo sido morto quando tentou violentar uma princesa chinesa. Um parênteses sobre esse fato.
é que Gengis teve vários outros relacionamentos, com diferentes mulheres além de Borte. Foram tantos filhos que, em 2003, um estudo levantou a possibilidade de que mais de 16 bilhões de homens ao redor do mundo poderiam ser descendentes genéticos de Gengis Khan. O mais impressionante é que lá na área onde um dia foi o Império Mongol, em torno de 8% dos homens possuem o cromossomo Y, que se relaciona com o conquistador, de uma linha de descendência que envolve os últimos 1000 anos. Tem até estimativas de que Gengis Khan teria engravidado mais de 1000 mulheres diferentes enquanto esteve vivo. E se a morte dele está rodeada por mistérios, o local de descanso do líder mongol também não fica de fora. Aparentemente, durante o cortejo fúnebre, seus soldados mataram todas as pessoas que entraram no caminho, justamente para esconder o túmulo. O que se sabe é que os restos mortais de Gengis talvez esteja dentro ou ao redor da montanha Burkhan Khaldun. Mas não há registros se eles já foram encontrados nos últimos séculos. E se engana quem pensa que o legado dele terminou com a morte. Ogodai, um dos seus filhos, continuou as conquistas de território e expandiu o Império Mongol por parte da Rússia, Ucrânia e Polônia, transformando-o em um dos impérios mais sangrentos de toda a história. Bom, eu fico por aqui. A todos vocês, um grande abraço. Tchau!